Olá, meu nome é Raquel Guimarães e você está ouvindo Mulheres Corandeu. Sejam muito bem-vindas. No episódio de hoje, estaremos ouvindo a palestra titulada como Transfiguração, parte 6 da série O Sofrimento Não é em Vão, por Elizabeth Elliot. Lá em 1820, havia um bebê de 6 semanas que teve uma inflamação nos olhos. O médico aplicou cataplasmas quentes e acabou queimando as córneas de modo que a criança ficou cega para o resto da vida. Quando tinha 9 anos de idade, ela escreveu essas palavras: "Ah, que alma feliz eu sou, embora não possa enxergar. Decidi que nesse mundo contente eu serei. Tenho tantas bênçãos que outros não têm. Chorarei por ser cega? Não, não posso e não vou." Essa garotinha cresceu e escreveu 8.000 hinos, entre eles A Deus seja a glória, Segura em suas promessas, Resgata o perecente e Face a Face. O nome dela era Fanny Crosby. Eu já conhecia a história de Fanny Crosby há muitos anos, mas só recentemente me deparei com esse poeminha escrito por ela aos 9 anos. Chorarei por ser cega? Não, não posso e não vou. Eu adoro isso. E há um versículo em Isaías, capítulo 50, que une muito bem o que eu disse na minha última palestra sobre oferta com o tema de agora, que é transfiguração. Estas são as palavras: se alimentares o faminto, em outra tradição, se derramares a tua alma em favor do faminto, e satisfazeres as necessidades do aflito, então a tua luz nascerá como a alva no meio da escuridão, e as tuas trevas se tornarão como o meio-dia. O Senhor será o teu guia continuamente, e satisfará as tuas necessidades no calor ardente. Ele te dará vigor, serás como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. É esse princípio profundo, expresso aqui, que eu quero compartilhar. Dei a ele o título de uma só palavra: transfiguração. Escolhi essa palavra em vez de transformação. As duas são quase idênticas, mas eu amo o termo transfiguração, porque ele carrega a ideia de glória, o que nem sempre está implícito na palavra transformação. Transfiguração, você se lembra da história de Jesus no monte, quando foi transfigurado. Ali, sofrimento e glória se encontraram, porque era justamente sobre o sofrimento que Moisés e Elias conversavam com Jesus naquele momento. Esse versículo de Isaías fala sobre se derramar em favor do faminto e, em troca, receber a satisfação das próprias necessidades, vigor, força nos ossos. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. E eu penso que Fanny Crosby, tão novinha, aos 9 anos, já tinha começado a vislumbrar que há mais alegria em dar do que receber. Ela se tornou pão partido e vinho derramado para a vida do mundo. Só Deus sabe o efeito em ondas da obediência de Fanny Crosby quando ela se ofereceu a ele. Em Provérbios 11, 25, lemos: "Quem dá alívio aos outros, a si mesmo será aliviado." E tenho certeza de que todos nós que já experimentamos essa terapia vimos como ela é eficaz. Assim, a ideia de transfiguração decorre de forma muito natural e lógica da aceitação da gratidão e da oferta. Se recebemos aquilo que Deus quer nos dar, se o agradecermos por isso, e se fazemos dessas coisas uma oferta de volta a Ele, então o que acontece é transfiguração. Esse é o grande princípio da troca, que é o coração da fé cristã, a cruz. Sabemos que a cruz não nos isenta do sofrimento.
Quantas vezes os cristãos têm de responder aos amigos descrentes quando eles dizem: "Mas você é cristão, não é? Vive dizendo que é tão bom, vai para o céu e olha o que Deus deixa acontecer com você." Podemos responder claramente que a cruz, obviamente, não nos livra do sofrimento. Pelo contrário, a cruz é símbolo do sofrimento. E Jesus disse: "Tome a sua cruz e siga-me." Na verdade, existem sofrimentos que jamais teríamos de enfrentar se não fôssemos cristãos. A Bíblia diz que é através de muitas tribulações que devemos entrar no reino dos céus. E Jesus mesmo disse: "Se vocês forem meus seguidores, vão ser presos, julgados, levados aos tribunais e chegará o dia em que vão até matá-los, achando que estão prestando um serviço a Deus." E ele acrescentou: "Estou dizendo isso agora para que, quando acontecer, a fé de vocês em mim não vacile." Se a nossa fé se apoia na ideia de fazermos de como Deus deve responder às nossas orações, ou num paraíso antecipado aqui na terra, então essa fé será abalada quando vierem as tempestades. Mas se a nossa fé está firmada no caráter daquele que é o eterno Eu Sou, então essa fé é sólida e permanece. Eu tenho uma consciência muito clara, até dolorosa, de que esta série de palestras sobre sofrimento mal arranha a superfície. E lembro as palavras de um dos antigos místicos que disse: "Deus é como uma montanha de trigo, da qual eu, como um pequeno pardal, consigo arrancar apenas um único grão." Isso descreve bem o que eu consegui fazer aqui, se é que consegui alguma coisa. Talvez tenhamos apenas apanhado um grãozinho, o suficiente só para matar a fome de um passarinho, dessa imensa montanha de trigo, que é a realidade de Deus. Já refletimos sobre a verdade, a dura verdade, sobre a mensagem, sobre aceitação, gratidão e oferta. E agora vamos pensar sobre transfiguração. Vou dar a vocês 3 pontos que dessa vez são aliterações, embora eu não me esforce muito para isso. São 3 P's: o princípio, a perspectiva e os paradoxos. O princípio é o da cruz. A vida vem da morte. Eu trago a Deus as minhas tristezas e Ele me dá a sua alegria. Eu trago a Ele minhas perdas e Ele me dá seus ganhos. Eu trago a Ele os meus pecados e Ele me dá a sua justiça. Eu trago a Ele as minhas mortes e Ele me dá a sua vida. Mas a única razão pela qual Ele pode me dar a sua vida é porque Ele primeiro me deu a sua morte. Essas duas coisas trabalham juntas continuamente, não só da vida espiritual. Jesus usou a ilustração muito simples da natureza, logo após a sua entrada triunfal em Jerusalém, quando foi aclamado com ramos de palmeiras e hosanas. 2 discípulos vieram até ele dizendo que havia alguns gregos que queriam vê-lo, pois tinham ouvido falar da ressurreição de Lázaro. Todos nós gostamos de milagres e de quem os realiza. Se você quer ser popular, faça o maior número possível de milagres diante das pessoas, e elas vão correr atrás de você. E Jesus mesmo disse que muitos o seguiam, não pelas palavras que pregava, mas pelos pães e peixes, e nesse caso, pela ressurreição de Lázaro, que tinha se espalhado por toda parte. Então, quando os discípulos disseram que os gregos queriam vê-lo, Jesus aproveitou para virar de cabeça para baixo a ideia que eles tinham sobre o que era glória. O mundo tem seu conceito do que é importante, do que é a glória de Deus. Resolver tudo, curar tudo, pagar tudo, solucionar tudo. E é claro, eu creio em um Deus que pode parar o sol, transformar água em vinho e abrir caminhos no meio do rio. Não me entenda mal, mas quando ouço um pregador dizer o que você precisa é de um milagre, eu penso,
Talvez eu acho que seja isso mesmo o que preciso, mas muitas vezes minhas orações estão pedindo por pedras quando Deus quer me dar pão, algo que não apenas me alimente, mas que alimente o mundo também. Então, sim, eu posso orar por um milagre, e já orei. Quando intercedia pela cura do meu marido, eu sabia que estava pedindo um milagre, humanamente falando. Mas no fim, minha oração sempre era: Senhor, seja feita a tua vontade. Precisamos, portanto, rever nossas definições. Os discípulos precisavam rever sua definição de glória. E Jesus disse: Eu vou mostrar a vocês o que é a glória. E acrescentou: Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica só, mas se morrer, dará muito fruto. Esse é o princípio da cruz. Ele estava a caminho da cruz. Há algo menos chamativo, menos impressionante do que uma semente? Se você viu um grão de trigo, já viu todos. Se viu uma semente de maçã, já viu todas. Não há nada de marcante em uma semente, e quando ela cai na terra, desaparece. Pode nunca mais ser vista. Mas sabemos de uma coisa: nada jamais sairá dessa semente se ela não cair na terra, no escuro, no desconhecido, no desprezo, na morte. E é justamente daí que vem a colheita abundante, o trigo dourado. Esse é o grande princípio da troca. Eu entrego a ele minhas mortes e ele me dá sua vida, minhas tristezas. Ele me dá alegria, minhas perdas. Ele me dá ganhos. Esse é o grande princípio da cruz. Alguns de vocês, tenho certeza, conhecem a história de George Matheson, o escritor de hinos que ficou noivo. Durante o noivado, ele perdeu a visão, e a noiva, não querendo carregar o peso de viver com um homem cego, rompeu o compromisso. E foi então que George Matheson escreveu aquelas palavras tão belas: Ó amor que não me deixará, descanso em ti minha alma cansada. Devolvo-te a vida que te devo. Aqui está novamente a ideia da oferta, para que, nas profundezas do teu oceano, o teu fluxo seja mais rico, mais pleno. E eu lembro das palavras que meu primeiro marido, Jim Elliot, escreveu quando tinha apenas 22 anos. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Ele estava parafraseando as palavras de Jesus: Quem perder a sua vida por amor a mim, a encontrará. Ele troca minhas fraquezas, minhas perdas, meus pecados, minhas tristezas, meus sofrimentos. Quando nós os oferecemos a Ele, Ele tem algo para nos dar em troca, e isso pode até alimentar uma multidão. O princípio da troca é o princípio da cruz. Esse princípio remonta o antes mesmo da fundação do mundo. O cordeiro já havia sido morto, o sacrifício de sangue já estava feito, na mente de Deus antes mesmo de existir o pecado. Sacrifício, sofrimento e glória. Não há como separar essas coisas. Nós vivemos na Nova Inglaterra, onde amamos setembro e outubro. Lars sempre reclama dessa época, porque ele é do sul e acha que os invernos aqui são longos demais. Mas quando os carvalhos começam a saltar suas bolotas, eu adoro essa estação. Por um lado, temos as cores mais espetaculares do país, acredito eu. As folhas que ficam vermelho sangue, salmão, lilás, cores inacreditáveis. Mas a glória do outono é, na verdade, um símbolo de morte. Aquele vermelho sangue me lembra sangue, que é símbolo de morte. E se a árvore de carvalho não soltasse todas aquelas sementinhas preciosas, as bolotas, elas nunca cairiam no chão e morreriam. E então não haveria novos carvalhos e os esquilos morreriam de fome. Tudo que você e eu comemos significa que algo morreu de alguma forma. Até mesmo um ovo, até mesmo um copo de leite. A galinha e a vaca não morreram, mas deram vida, não foi?
e praticamente todo o resto que está sobre a mesa nos mostra que algo precisou morrer, seja um grão de trigo ou um animal. A vida vem da morte. Esse é o princípio do universo, o princípio da troca. Até mesmo as estrelas morrem. Os astrônomos nos revelam cada vez mais descobertas fascinantes sobre isso. Há um versículo escondido em 2 Crônicas 29 e 27, que tem sido um grande encorajamento para mim, desde que eu o encontrei, quando eu estava no último ano da faculdade. Naquela época, eu sentia que morria 1000 mortes por estar apaixonada por alguém que eu achava que nunca me amaria de volta. E me sentia tola por até alimentar alguma esperança. Então, coloquei aqueles sentimentos no altar de Deus. Como mencionei antes, em uma das minhas palestras eu não consigo lidar com a solidão, nem com muitas das minhas emoções. Então, simplesmente digo: Senhor, aqui está. O Senhor pegue isso e faça algo se puder. Se conseguiu fazer algo com o lanchinho de menino e com o azeite da viúva, talvez consiga fazer algo com isso. Então entreguei todas aquelas paixões, aquele verdadeiro tornado de sentimentos que eu tinha por aquele jovem, cujo nome era Jim Elliot, a Deus. E Deus me deu esse versículo em 2 Crônicas. Quando começou o holocausto, começou também o cântico do Senhor. Não é maravilhoso? E funciona! Quando começou o holocausto, começou também o cântico do Senhor. O texto fala do ritual de sacrifício, mas tem implicações claras para a nossa vida espiritual, não é mesmo? Agora vejamos a perspectiva. As nossas perspectivas precisam ser transfiguradas, transformadas em algo que carregue glória. E aquele capítulo maravilhoso de Hebreus 11 me ensina muito sobre perspectiva. No versículo 13, depois de mencionar a história de Abel, Enoque, Noé, Abrão e Sara, todas aquelas coisas impossíveis que eles fizeram pela fé, o texto diz: todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. E há algo que nos faça desejar essa pátria melhor mais intensamente do que o sofrimento? Até minha netinha, coitadinha, sofrendo por ter levado 3 palmadas no mesmo dia, disse: ah, se Adão e Eva não tivessem pecado. E você sabe, até quando a máquina de lavar transborda, bem na hora em que temos visita em casa, não é? A gente acaba desejando uma pátria melhor. E no versículo 27, falando de Moisés: pela fé, saiu do Egito por não temer a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Isso é uma perspectiva transfigurada. E no versículo 20 lemos: pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú, com respeito ao futuro deles. Mais uma perspectiva transfigurada. Agora, é uma coisa ter essa perspectiva na vida dos outros, não é? Você não acha mais fácil enxergar a vontade de Deus na vida de outra pessoa do que na sua própria? Você gostaria da história de Daniel sem a cova dos leões? Claro que não, porque nós sabemos o final da história. E nós, cristãos, temos esse livro inteiro, cheio de histórias maravilhosas assim. E o final de todas elas é sempre o mesmo: glória. Sempre é glória. Você gostaria da história de José, sem suas lutas e tribulações, sem o poço? O que saberíamos sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego se eles não tivessem entrado na fornalha ardente? A bênção da vida de Fanny Crosby foi imensamente ampliada pelo fato de sabermos que aqueles belos hinos evangélicos vieram de uma mulher que nunca viu a luz do dia,
ou pelo menos nunca se lembrava de tê-la visto desde os 6 semanas de vida. Tudo na vida deles foi transfigurado porque conhecemos o final da história. Lembro quando Janet Cliff George interpretou Corey ten Bloom no filme O Refúgio Secreto, ou The Hidden Place. Ela foi entrevistada em um programa de Billy Graham. Ele perguntou: ao estudar a vida de Corey ten Bloom, qual foi a característica que mais a impressionou? E sem hesitar, Janet respondeu: alegria. E todos vocês que já viram Corey ten Bloom, seja pessoalmente ou na tela, viram aquele rosto idoso radiante, cheio de alegria do Senhor. Agora, de onde vinha aquilo? Será que era porque tudo em sua vida tinha dado certo? Porque teve uma vida feliz, segundo o mundo define felicidade? É claro que não. A perspectiva dela foi transfigurada, e ela própria foi transfigurada, para o bem de todos nós. Recebemos o rosto de Corey ten Bloom, um sinal visível de uma realidade invisível, um outro país, um outro nível, uma outra perspectiva. Paulo foi capaz de cantar na prisão, e ali escreveu aquelas epístolas da prisão que transbordam de alegria. A carta aos Filipenses é chamada de a Epístola da Alegria, e no primeiro capítulo ele escreveu palavras impressionantes que, para mim, carregam um peso enorme. Vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Vocês receberam o dom do sofrimento. E então, em Colossenses, também no primeiro capítulo, encontramos um versículo ainda mais impactante. Agora me alegro em sofrer por vocês. Isso soa como um absurdo, não é? Até que ele continua. Esse é o meu modo de ajudar a completar em minha pobre carne humana o que ainda falta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a Igreja. Para mim, essa é a declaração mais profunda de toda a Escritura sobre o sofrimento humano. Não conseguimos chegar perto do que significa o sofrimento de Cristo, mas Paulo, na prisão, escreve: eu me alegro em sofrer por vocês, porque assim ajuda a completar em minha pobre carne humana aquilo que ainda falta. Eu entendo que Paulo estava acorrentado entre 2 soldados. Imagine o desconforto disso, sem falar da completa falta de privacidade, dia e noite. Mas em sua fragilidade humana, de uma forma misteriosa que eu jamais conseguirei explicar, mas que escolho crer, ele diz: estou ajudando a completar aquilo que ainda falta nas aflições de Cristo. Para quê? Em favor do seu corpo. E talvez alguns de vocês estejam pensando: mas o que isso tem a ver com os meus sofrimentos? Os meus sofrimentos não são por causa do Evangelho. Por anos eu sofri intensamente com essa questão, porque pensava: nunca tive sofrimentos que fossem diretamente por causa do Evangelho. Nem mesmo a morte do meu marido Jim se enquadra nisso. Ele foi à selva para levar o Evangelho, mas não chegou a morrer por causa do testemunho da sua fé. Ele nunca tinha dito uma única palavra àqueles índios. Eles nem sabiam ao certo por que ele estava ali e imaginaram que fosse um canibal. Então, por medo de serem devorados, resolveram matá-lo antes. Durante muitos anos, meditei sobre isso e cheguei à conclusão que você pode discordar se quiser, mas eu não discutirei, de que existe aqui um mistério muito mais profundo do que simplesmente o fato de Paulo estar preso por causa do seu testemunho. Ele diz: este é o meu modo de ajudar a completar em minha pobre carne humana o que ainda falta dos sofrimentos de Cristo. Repare nisso. Cristo sofre em mim. Agora, quando eu sofro, porque eu sou membro do seu corpo, posso ser um membro dolorido, mas ele sofre comigo, por mim e em mim. Quando eu sofro, ele sofre. Cristo sofreu na cruz, levou sobre si todos os meus pecados, todas as minhas dores e todos os meus sofrimentos. E ainda assim,
Existe algo a ser completado. Eu não entendo, apenas afirmo e aceito. Vamos olhar para os paradoxos. Precisamos de uma visão transfigurada desses paradoxos. As metáforas bíblicas para o sofrimento falam de poda. O melhor fruto vem da poda mais severa, da purificação do ouro. O ouro mais puro sai do fogo mais quente, de passar por águas profundas, e de fato, foram as águas mais profundas que me ensinaram as lições mais profundas da vida. As maiores alegrias nascem das maiores dores. A vida nasce da morte. Penso em Maria, provavelmente uma adolescente, que em sua humildade e pobreza ofereceu a Deus a si mesma, seus planos, seus sonhos e até o risco de ser vista como infiel ao seu noivo José. Sua resposta imediata à palavra de Deus foi: Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E foi desse sacrifício, dessa entrega de si mesma, que nasceu o Salvador do mundo, Transfiguração. Ela foi chamada a mais exaltada entre as mulheres. Isso veio da humildade. Quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Não existe, de fato, obra redentora sem sofrimento. E Deus nos chama a estar ao lado dele, oferecendo nossos sofrimentos para que ele os transfigure e assim possamos completar em nossa pobre carne humana. Se não nos for dado o privilégio de sermos crucificados ou martirizados de forma literal por Deus, podemos ainda assim oferecer-lhe aquilo que ele nos deu. Eu ofereço a ele tudo que sou, tudo que tenho, tudo que faço e tudo que sofro, para a sua transformação, para a sua transfiguração, para a troca que gera vida para o mundo. É disso que se trata. Você pode estar sofrendo como pai porque seu filho o rejeitou, ou sofrendo como filho porque foi rejeitado pelo pai há 30 anos. Temos hoje em casa um jovem estudante que foi rejeitado, ainda bebê, de 10 meses, por seu pai e sua mãe, e colocado em um lar adotivo, onde viveu até os 15 anos. Fiz uma lista desses paradoxos incríveis. Vou lê-la rapidamente, porque o tempo já está acabando. Mas são coisas que a Bíblia nos diz que Deus transforma. O deserto em passagem, a terra seca em fontes, o que é perecível em imperecível, a fraqueza em poder, a humilhação em glória, a pobreza em riqueza, a mortalidade em imortalidade, esse corpo frágil em um corpo resplandecente, o meu luto em óleo de alegria, o meu espírito abatido em veste de louvor, a beleza em lugar das cinzas. Em Apocalipse 7, 16 a 17 lemos: Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, o sol não os afligirá, nem nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono os pastoreará. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Para concluir, quero compartilhar um poema escrito por Grant Colfax Tuller. Minha vida é como um tecido entre Deus e eu. Não sou eu quem escolhe as cores, mas Ele trabalha sem parar. Muitas vezes, Ele entrelaça a dor, e eu, em meu orgulho tolo, esqueço que Ele vê o lado de cima, enquanto eu só enxergo o avesso. Só quando o tear se silencia, as lançadeiras param de voar, Deus desenrola o tecido e explica o porquê. Pois os fios escuros são tão necessários em suas mãos habilidosas, quanto os fios de ouro e de prata no padrão que Ele planejou. Tudo o que acontece faz parte de um plano de Deus para o bem. O sofrimento nunca é em vão. Que Deus te abençoe.